Amém. Bom dia a todos com Jesus. Glória a Deus. Vamos, nesse instante, nos colocar de pé. Vamos já ler a palavra de Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler em São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Uma escritura que nós já estamos familiarizados com ela, né? Nós falamos uma certa, não sei se foi domingo passado de manhã, ou se foi na outra, sobre o que Deus escondeu dos sábios entendidos. E eu quero falar num ângulo diferenciado, ou seja, com mais luz em cima disso aqui. Então, gostaria de colocar um título nesta mensagem: o que Deus escondeu dos sábios entendidos e revelou aos seus pequenininhos. Segunda parte, que nós já falamos a primeira parte, então hoje nós vamos falar a segunda parte desse estudo de Simão. Isso aqui é tremendo. Então vamos lá. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, isso é uma oração, ele agradecendo a Deus, olha, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez estamos em Tua preciosa e santa presença. Queremos, ó Pai, colocar todos os nossos erros e falhas, a nossa incredulidade, que de alguma forma nós temos te entristecido, ó Deus, que possa estar mergulhado no sangue imaculado do Teu Filho Jesus Cristo. E graças te damos por este privilégio de mais uma vez estar em Tua casa com os Teus filhos, reunidos em torno de Tua palavra. Que o Senhor possa vivificar cada escritura que já foi lida e que será lida. Que cada parágrafo da mensagem do Teu profeta, que o Senhor possa vivificar, trazer vida a estes parágrafos, a essas escrituras, ao nosso entendimento, ao nosso coração, transformando na revelação espiritual para a hora que nós estamos vivendo. Senhor, eu apenas sou um instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor possa usar o dom que o Senhor tem nos dado, para que os Teus filhos recebam aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor quer que nós saibamos e que nós venhamos saber nesta manhã, através da luz da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio, ó Deus. Que o Senhor possa tomar em Teu domínio, em Teu controle, cada espírito que esteja aqui dentro, Senhor. Para que assim, estando dominado, assim o Senhor terá total liberdade de falar aos nossos corações. Que tudo, ó Pai, seja para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos? Graças a Deus. Nós pregamos aqui na escola dominical, domingo passado, e eu também fui convidado para pregar à noite no pastor José Raimundo. Um pastor muito abençoado, muito humilde, e já me conhece desde criança, né? Desde era criancinha, que ele já me conhece. Então ele me convidou, e quando eu saí daqui, estava programado em pregar. Eu já estava com as mensagens toda assim, preparada, num certo sentido. Eu já tinha feito o esboço, pegado os parágrafos e tudo. E quando eu saí daqui da escola dominical, quando eu estava indo embora para casa, quando eu cheguei, eu dei a volta, nós fomos lá embaixo, damos a volta. E quando eu cheguei aqui debaixo do viaduto, quase debaixo do viaduto, eu falei com a minha esposa e com a minha filha, elas estão aqui de testemunha, minhas 3 filhas e minha esposa. Eu falei, Márcia, Deus está me dando algo aqui. Deus está mudando o curso total da mensagem que eu vou pregar à noite. Verdade ou não foi?
As minhas filhas estão aqui também, pode confirmar. Foi algo tremendo. Estou falando isso aqui, irmãos, para vocês entenderem que Deus está cuidando de teus filhos. Deus está cuidando de nós. Nós fazemos um plano e Deus tem outro plano. E cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, nós almoçamos na rua, eu cheguei em casa, não parei nada, entrei para o quarto e falei com as minhas filhas, olha, não atrapalhe o papai, porque o papai agora vai meditar. E eu fui lá e peguei as mensagens, foi tudo vindo assim, ó. Eu fui só pegando as mensagens e conferi, foi tudo direitinho, falei, glória a Deus. E quem esteve lá domingo à noite, vocês estavam lá, não estavam? E Deus, Ele nos visitou de uma maneira especial. Eu conversei com o pastor Zé Raimundo assim, pastor Zé Raimundo, depois que ele me... Não, vamos tomar um café, então eu fiquei, mas a minha família, para ir tomar um cafezinho com ele, sentado na mesa. Eu falei, pastor Zé Raimundo, vou falar algo com o senhor aqui. Eu pensei que era só eu que tinha percebido, né? Vou falar algo com o senhor aqui. Sabe aquela hora que eu li aquele tal e tal parágrafo, que o anjo forte estava materializando dentro do profeta irmão Brano? O anjo forte, o anjo do pacto. Eu recebi uma carga que eu pensei que não ia conseguir mais continuar pregando. A minha esposa pensou que eu ia desmaiar. Foi ou não foi? Ela falou comigo depois. Eu fechava o olho, tentava abrir o olho, não sei se vocês perceberam. Você percebeu também, né? Eu tentava abrir o olho, tentava falar, não conseguia. Deus vindicou aquele parágrafo na hora, assim que eu terminei de ler. Está aqui, ó, filmado, eu fiz questão de ver lá em casa depois. Quem quiser depois pode pegar. Se vocês quiserem copiar, passar para alguém que vocês conhecem, porque foi uma linha muito apropriada para o tempo que nós estamos vivendo. E Deus, Ele confirmou aquilo ali que eu falei, Senhor, graças a Deus, fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz, irmãos, não é porque cada um de nós que cremos na mensagem somos melhor do que quem quer que seja, do que qualquer um denominacional, não é isso. É porque Deus realmente Ele tem cuidado, Ele tem escondido dos sábios entendido e tem revelado apenas para os seus filhos. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? É porque nós estamos vivendo em um momento da mensagem muito deturpada. Eu acredito que eu tenho liberdade para falar o que o profeta falou, porque nós estamos falando a pessoas maduras que nós não estamos mais em rudimentos, mortos, como diz o profeta, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 6 de Hebreus. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos a perfeição. Ou seja, não vamos ficar com o menino brigando sobre batismo no nome de Jesus, sobre Santa Ceia, sobre isso, sobre aquilo. Vamos entrar véu adentro. Porque a terceira etapa é isso, é entrar véu adentro. E nós temos observado que tem acontecido algo, eu não sei no mundo, mas pelo menos no Brasil, tem acontecido algo que realmente está levando algumas pessoas a crer fora do que o profeta mostrou. Por quê? Nós temos visto que já tem pessoas que estão falando que Jesus, o Filho de Deus, ele já veio. Então, aquela linha que Deus nos conduziu naquele domingo à noite, mostrando que realmente a vinda, ela é uma vinda em processo. Mas que o Filho de Deus, ele não pisa aqui na terra mais. Ele aparece para receber a sua noiva. Então eu fiquei muito feliz, irmão, muito feliz pela linha que Deus nos deu, a maneira que Ele conduziu. E eu conversando com o pastor Zé Raimundo, ele falou assim, mas eu percebi. E eu acredito que não foi só eu que percebi, a igreja também recebeu isso. Eu estou falando isso, irmão, por quê? Porque Deus, a cada dia que passa, nós não precisamos de cura divina, de um morto ressuscitar, ou cego enxergar, para crermos que Deus está em nosso meio. O eleito não. O eleito não precisa. Deus faz isso para a glória dele. Porque o Mombrana fala que uma cura divina é o penhor da redenção completa do nosso corpo. Mostrando que nós teremos um corpo perfeito. Mas se Deus não nos curar, nós sabemos que Ele continua sendo um curador. A coisa mais importante para a noiva hoje chama-se fé de arrebatamento. Fé é uma revelação. Se nós ficarmos embaraçados, se as pessoas ficarem embaraçadas pensando que a vida vivida é a coisa principal da noiva, ele não enxergou a mensagem ainda. Ele não enxergou a mensagem ainda. Eu vou pegar a própria mensagem, está lá embaixo. Mas eu quero mostrar algo aqui, irmãos,
não é vida vivida. É claro, não venham me interpretar mal. Eu sei que vocês não vão me interpretar mal. Mas o que eu estou querendo dizer é que a vida vivida, ela não te coloca no rapto. Mas a fé de rapto, ela leva você a ter uma vida vivida. É diferente. Porque vida vivida no tempo de Jesus, Anás e Caifás tinha. E tinha mais do que Jesus. O Mombrano fala que Jesus tinha um nome ilegítimo. Mais do que Pedro, mais do que demais. No entanto, não viu a revelação. Mas a revelação que eles receberam, que Deus deu a eles, no tempo que Jesus estava aqui na terra, eles tiveram vida vivida. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu já vi pessoas dizerem que a coisa mais importante para a noiva hoje é vida, é vida vivida. E, no entanto, ela não te coloca no rapto. Ela faz parte para você estar no rapto. Você tem que ter ela, mas ela não vem antes. O que vem antes é a fé de arrebatamento. Porque à medida que Deus vai te revelando, à medida que você ouve a palavra, você está recebendo o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, você está recebendo a palavra. E isso leva você até a estatura do varão perfeito. E você realmente vai ter uma vida vivida, porque não é você que vai estar lutando para não fazer isso, não fazer aquilo. É Deus dentro de você fazendo tudo por você. Há uma diferença. Há uma diferença. Veja aqui, irmãos. Parágrafo 143, pergunta e resposta sobre os selos. Eu gosto de mostrar dentro da mensagem, porque aí a gente descansa. Está sendo gravado, filmado. Parágrafo 143. Devemos viver um nível muito mais alto que esse do cabelo curto e das coisas desta era. Estamos em algo agora, quando Deus está revelando os mistérios escondidos que foram postos no livro desde antes da fundação do mundo. Nós temos que estar no nível mais alto. Irmãos, eu estava conversando com o pastor Zé Raimundo, estava conversando com ele, foi na sexta-feira, que eu tive no culto, eu passei lá na sexta-feira para pegar o CD, porque o rapaz que gravou, não foi nosso, tinha gravado a mensagem de domingo. Eu falei com ele assim, olha, é uma covardia quando um pastor, ele tem que descer para ele pregar vida vivida. Aí você fala assim, mas covardia? Mas é necessário. Sim, claro que é necessário. É por isso mesmo. Porque quando ele se prega, isso mostra que há uma necessidade na igreja. E se há uma necessidade na igreja, meu Deus do céu, a igreja, ou seja, o indivíduo está rastejando. Ele não está voando. É diferente, irmão. Isso aqui é profundo. Porque quando um pastor ele vai pregar a vida e vida, ele tem que descer. Olha só. Ele tem que pousar. Ele está voando. Ele tem que pousar. E descer ao nível da igreja, rastejar para pregar a vida e vida. Sendo que todos estavam voando com ele. Aí o pastor ele tem que descer. Quando ele desce, isso mostra o nível que a igreja está. Isso é terrível. Para uma era que nós estamos vivendo, para chamar de eleitos, fazer com que o pastor desça. Porque quando ele desce, isso mostra que ele tem que fazer uma mamadeira para dar leite. Isso mostra que quando ele desce, ele está sujeito a pegar parasita porque ele está rastejando juntamente com a igreja. Porque ele tem que descer. Ele está no nível, ele tem que descer. Irmãos, nós estamos vivendo uma era tremenda. Estamos vivendo a era dessas coisas de ti. Porque se a gente for sempre entrar naquilo, irmão, se eu, um exemplo, qualquer pastor da denominação, da mensagem, que for pregar a vida vivida, a igreja nunca vai estar no rabo. Eu duvido, mostra para mim dentro da mensagem. Se ele vai pregar só aquilo, ele está sempre rastejando. Não vai, irmão. O que vai levar a igreja ao arrebatamento, nós pegamos essa linha domingo, chama-se fé de arrebatamento. O irmão Branco já tinha pregado selos. Pregado selos. Na mensagem do rápido ele disse, com o que nós temos agora, nós temos fé apenas para receber cura divina. Mas ele diz assim, a noiva estará, falou futuro, estará esperando a fé de arrebatamento, porque ele sabia que era no tempo do fim. Ele sabia que não era no tempo dele que ele estava vivendo aqui. Quando o Mombrano estava vivo, não era no tempo dele. Porque no tempo dele, nenhum deles precisava, não digo nenhum fosse expressão, mas os que fossem morrer, não precisavam de fé de arrebatamento. Eles precisavam do poder vivificador tombar, está nos ossos dele.
O eleito, ele dorme com poder vivificador. Fé de arrebatamento é quem está vivo. Porque a fé de arrebatamento é que vai levar o nosso corpo a ser transformado. Não é impacto. Eu ver o bom fulano ressuscitando, eu recebo impacto. Eu vou ser... Nós provamos isso dentro da mensagem de Mombrana, que é a fé de rapto que vai fazer o nosso corpo transformar. Vocês lembram aquela Mombrana lá, além da cortina do tempo, que é precioso Mombrana, meu precioso, meu precioso. Mas quem é essa? A voz falou com ele assim, essa é aquela senhorazinha, sabe? Jovenzinha de mais de 90 anos, você levou ela a Cristo. E ele não conheceu ela. Se o profeta não conhecer, nós vamos conhecer alguém, irmão. Nós conhecemos pessoas com 50, 60 anos. E o Mombrana fala que nós vamos ressuscitar no auge da nossa idade. De 23 anos até o máximo 25, me parece. Como é que eu vou conhecer aquela pessoa? E aquilo vai me impactar? Irmão, o que vai fazer o nosso corpo ser transformado não é impacto se você vê alguém ressuscitando, não. É a revelação. Mombrana, profeta que diz. Irmão, vamos caminhando aqui. Se nós terminarmos meia-noite, não tem problema, né? Veja aqui o que o profeta fala. Por que está acontecendo essa confusão hoje? Você vai entender isso aqui agora. Olha aqui, ó. Parágrafo 104 da mensagem à era de Filadélfia. Ora, eu não estou tentando edificar uma doutrina sobre um sonho. Nem estou tentando vindicar qualquer doutrina que eu defendo por um sonho. Mas a unidade da divindade se encontra desde Gênesis 1:1. Olha aqui, capta isso aqui, porque isso aqui é mel na rocha. Quero grifar isso aqui, que eu grifei só a parte de baixo, porque eu fiquei preocupado uns dias desses aí, mas a minha esposa, eu ouvi um pregador falar que quando Deus falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele estava falando com os anjos. E não é com os anjos, não. Mombrana fala que não é, não. Eu vou provar dentro da mensagem aqui. Ele estava falando com o filho. Mombrana fala isso. Olha aqui, ó, o que o profeta está falando. A unidade da divindade se encontra desde Gênesis 1:1. Haja luz. Ali o Mombrana fala que é o Filho de Deus. Eu não gosto de ficar adiantando, não, mas... Quer ver? Ó, vamos lá. Como é a escola dominical, eu quero ter liberdade de caminhar com vocês aqui, tá? Vocês têm mente espiritual, vou fazer vocês entender. Parágrafo 103 da mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. Parágrafo 103. Assim é em cada era. A palavra manifestada que veio à vida é a luz dessa era. Olha só. Ali a palavra manifestada, tal como foi em Gênesis 1. Quando Deus diz, haja luz, e houve luz. Quando Deus diz, haja luz, haverá um filho, e houve um filho. Então, comparado da mensagem do profeta. Há um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 103. Vamos lá. Como Mombrana disse, a unidade da divindade se encontra desde Gênesis 1:1. Mas o povo tem estado... Aí veio e fala assim, até Apocalipse 20, capítulo 22, versículo 21. Mas o povo tem estado cego por um dogma inescriturístico de uma trindade. E este dogma é tão universalmente, ou seja, mundialmente, aceito, que tentar ver uma pessoa divina é meramente impossível. Olha isso aqui, capta isso aqui agora. Se a pessoa não puder perceber a verdade da divindade, mas combate, ela jamais poderá ver o resto da verdade. Olha aí, a Era de Filadélfia, parágrafo 104. Se a pessoa falha em ver a verdadeira revelação da divindade, e o Mombrana falou que está dentro de Gênesis 1:1. E ele falha em ver e combate, ele não vai ver o resto das Escrituras. Não vai ver o resto da mensagem. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Esta confusão que está acontecendo é porque as pessoas têm a mente unicista, não conseguem ver que o Filho de Deus já existia com Deus. A primeira criação que teve foi a criação Logos. E Mombrana diz que é o Filho. Veja aqui, Hebreus capítulo 4.
Parágrafo 128. Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo de pessoas da unidade. Olha aqui. Eu gosto de citar o parágrafo e a mensagem, para vocês anotarem, quem gosta de anotar e guardar na mente, e está sendo filmado. E se alguém falar assim, Moail está pregando uma heresia, ele está tão filmado e gravado. E o Mombrana fala que a voz nunca morre. E ela vai encontrar com aqueles que estão falando aqui com que isso aqui é falso. Vai encontrar com eles. Não precisa nós ficar tentando provar nada para ninguém. Vai encontrar com eles. E tentam fazer, olha aqui. Ó. Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo de pessoas da unidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício em um lugar e como seu dedo é um. Isso está errado. O profeta aqui está falando. E eu não tenho medo de falar o que o profeta falou. Jesus não poderia ser seu próprio Pai. Se ele fosse, então, ele mesmo. Como poderia ser seu próprio Pai? Irmãos. Então vamos lá, então. Já que o profeta falou que... Quero confirmar com vocês. O profeta falou que Gênesis 1:1, a divindade já estava unida. Irmão, como é que você une uma coisa que não tem o outro lado dela? Você une uma coisa de um lado do outro, se juntou, uniu assim. Como é que você une isso aqui com isso aqui? A não ser que foi rasgado. Irmãos, a gente tem que deixar Deus trabalhar. Pegar a mensagem e ler com revelação. Mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. Parágrafo 7. Alguém perguntou sobre o que queria dizer Gênesis capítulo 1, versículo 26. Agora note Gênesis 1, 26. Primeiro vamos ler a primeira parte. Deus diz, façamos. Agora façamos é uma reticência. Façamos o homem a nossa própria imagem. Nossa, claro. Nós percebemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. Ele estava falando a um outro ser. Eu gosto, irmãos, isso aqui é mel na rocha. Versículo, o parágrafo 14. Se eu falar capítulo ou versículo aqui, vocês não ligam não, que eu estou querendo dizer parágrafo. Então veja aqui, irmãos. Veja São João, não precisa procurar, apenas ouça. Que eu vou pegar com essa mensagem aqui. São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora veja o que o profeta fala. Agora em São João 1, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui é o versículo 14. Deus mesmo revelando-se. Ele está falando Deus mesmo. Chegando a ser um ser humano, vejam, ele o fez. Este é o Filho de Deus, o Logos. Posso vê-lo com toda a eternidade, brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Ao redor da porta, ou seja, o trono do Pai. Eu não tenho coragem de falar que o Mombrana errou aqui, não. Eu não tenho coragem. Até a mensagem, não sei se é evangelismo no tempo do fim, Mombrana falou que no Mombrana, no tempo do Mombrana, tinha pastores que estavam pegando as fitas, cortava e emendava para fazer o profeta falar, coisa que o profeta não tinha falado. E aquele espírito não morreu. Pega a mensagem da serpente ferida, o Mombrana fala que ele atirou na serpente, mas não matou ela. Ele não atirou na cabeça dela. Ele não matou ela. O espírito está vivo da mesma forma. Está pegando a mensagem do profeta, tentando fazer o Mombrana falar coisa que nunca falou. Isso é perigoso. Perigoso. Mensagem de crueldade do pecado. Parágrafo 39. E ali não se pode ver nada no seu espaço, antes de Deus começar a criar. Mombrana fala que Deus estava, todo o espaço vazio ali, todo aquele espaço ali era Deus. Elohim vivia sozinho. E todo aquele espaço era Deus, no princípio era Deus.
Parágrafo 40. E agora nós observamos via existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos de como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. Isso aqui é uma introdução. Agora, entendam bem, irmãos. Então nós temos que ver que segundo a mensagem, segundo a palavra, Deus existia sozinho, sim, mas com seus atributos. Mombrana fala na mensagem de Belquisquense e Melquisedeque que todos os atributos estavam em um ser, e esse era Deus. E a primeira coisa a ser criada foi o Logos, que foi chamado de Filho. E nós temos que ver que tudo que foi criado através do Logos. Veja aqui, ó, versículo, São João 1, nós vemos que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Deus usou a palavra, que é o Logos, para criar todas as coisas. E sem Ele nada que foi feito se fez. É o que as pessoas estão confundindo. Porque aí quando Jesus Cristo veio, as pessoas não entenderam. E no Ministério do Mombrana, em 1963, as pessoas não entenderam. Então vamos caminhando devagar. Até aqui eu acredito que vocês estão captando, né? Então nós temos que entender, irmãos, que Deus existia sozinho, Ele com seus atributos. A primeira coisa que Ele criou foi o Logos. E Mombrana diz, na mensagem, que este Melquisedeque, que a palavra não surgiu sozinha por si mesmo, ela foi falada, e quem falou é Elohim, que é Deus mesmo. E nós temos que entender, já entrando bem lá, já bem mesmo mostrando Maria, que quando Deus quis mostrar a realizar o seu atributo de Salvador, e o seu atributo de filhos, o ofício de filho, Ele teve que criar no ventre de Maria um corpo. E o Mombrana fala que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. O Mombrana fala que Deus chegou, falou com o anjo, a coluna de fogo parou assim, aquela glória, aquela luz, e dentro daquela luz saiu. O Mombrana fala que saiu o anjo Gabriel. E saiu lá de dentro. Na mensagem, a crença de Maria, o Mombrana fala que ele saiu lá de dentro. Gabriel está dentro daquela luz, dentro do Logos. Crença de Maria. O Mombrana fala isso. E tem uma outra mensagem, que é a mensagem desde então, o profeta fala isso. E deu um recado. E nós temos que entender que quando Deus estava criando um corpo, gerando um corpo no ventre de Maria, não foi para Ele habitar primeiramente. O que as pessoas estão fazendo a confusão é essa. Ele fez o corpo, primeiro foi para o seu filho habitar, que é o Logos. Veja o versículo 14 aqui, ó. E o Verbo, a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. É o que as pessoas estão fazendo confusão. Então nós temos que ver que quando Jesus Cristo, 30 anos de idade, foi ser batizado no Rio Jordão, ali sim, Deus mesmo, Elohim, o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, desceu nele. Ele entrou, Filho de Deus, e saiu Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa aqui é a diferença. As pessoas pensam que João Batista está percussando o corpo, Jesus. João Batista está percussando Deus mesmo dentro daquele corpo. Esta é a realidade. Se João Batista estivesse percussando apenas Jesus, por que não percussou ele quando ele nasceu? Existe diferença de 6 meses de idade. Por que com Jesus, quando ele foi para o deserto, com 9 anos de idade, ele foi lá e... Estou mostrando dentro da mensagem. São essas coisas que te levam você a cada dia receber mais revelação do rápido. Porque quando nós estivermos lá do lado, nós temos que saber quem que é o nosso pai. Ou será que pai casa com filho, irmão? Alguém já viu o pai casar com filho? Levanta a mão, por favor, aqui. Se a lei dos homens não pode, a lei de Deus muito menos. Glória a Deus. E o Mombrana disse que Deus não habitou em seu filho até o Jordão. Deus entrou nele, na totalidade, foi ali. E o Mombrana fala assim que aquela voz, a pomba veio descendo, e aquela voz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer em habitar. Ele tem prazer de habitar. Ele entrou, ali estava Deus na totalidade. Aquilo que Paulo disse, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Veja aqui, irmãos. Hebreus capítulo 6, parte 3. O grande Jeová, olha só. O grande Jeová desceu e foi feito tangível, vivendo no corpo do seu próprio Filho. Olha só. Se as pessoas falam e veem isso aqui, não vai ver o resto da Bíblia. O grande Jeová desceu e foi feito tangível, vivendo no corpo do seu Filho, declarando e reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus não era nada menos que Cristo. Os dois... Olha aqui, capta isso aqui. Mensagem de Hebreus, capítulo 6, parte 3. Os dois juntos formaram corporalmente a divindade. A Bíblia não está falando que foi um só. O Brano falou ali que lá atrás Deus estava falando com outro ser e era o seu filho. Não dois deuses, irmãos, que as pessoas não entendem, não têm a revelação. Pedro teve, de quem Jesus Cristo era. As pessoas estão colocando, aplicando título aonde realmente não deveria colocar. Dois seres, um sendo Deus e um sendo seu filho. Eu vou mostrar na mensagem se eles vivem separados ou não. É isso que Deus escondeu dos sábios entendidos, irmão, que as pessoas não conseguiam ver. Porque é uma loucura Deus habitar na carne humana. Desde o Velho Testamento era loucura para eles. Eles não conseguiam ver Deus escondido. Eu vou mostrar para vocês dentro da mensagem que o Mombrana falou que Deus estava escondido. Veja aqui, irmãos, mensagem de Hebreus, capítulo 7, parte 2, parágrafo 103. Vamos ler até o 106. Na parte B do versículo do parágrafo 103. Os três ofícios, né? Os três fazem perfeição: Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Aí está você. A perfeição vem pelos três. Deus acima do homem. Olha lá, acima do homem. Lá na coluna de fogo. Deus no homem chamado Jesus. Olha aí. Agora Deus na igreja. Mas, então são dois deuses? Mas que Deus é esse que estava lá em cima, acima do homem, na coluna de fogo, depois estava dentro do homem chamado Jesus, e agora o mesmo Deus está na igreja? Irmãos, hoje em dia, tem pastor da mensagem pregando que o corpo de Jesus virou gasosa, desapareceu. Irmão, irmãos, vamos mostrar dentro da mensagem aqui que o corpo de Jesus está lá no trono do Pai, todo ensanguentado. Eu não sei se eu trouxe a mensagem aqui. Trouxe, está aqui. Só tem que lembrar o parágrafo. O Brana fala que o cordeiro tomou, vai lá onde é que o pai está sentado, é do pai. Nele que foi lá e tomou o livro da mão dele mesmo, não, irmão. Não podemos interpretar dessa forma, não. Nós não somos unicistas. O Brana falou que não é unicista. Ele foi lá, o pai está sentado no trono. Inclusive, Jesus não está no trono dele, está no trono do pai. O trono dele é o trono de Davi, no milênio. O Mombrana fala que a coluna de fogo vai estar por cima da cabeça, ó. Deus por cima do seu filho. Isso é revelação, irmão. Jesus foi lá onde o Pai estava, tomou o livro e voltou e se assentou. E quem desce é o Pai. Aí as pessoas de revelação falam: não tem mais sangue no propiciatório. Se não tem, o que nós estamos fazendo aqui então? Aí daqui a pouco, se não tem sangue propriatório, aí o outro pode largar a esposa, casar com 10, ele pode largar o esposo, casar com 20, o outro pode cair na cachaça, na gandaia, parará. Pode sim, vai tudo para o inferno. As pessoas sem revelação. Irmão, o que me deixa mais preocupado é que tem pessoas que não têm ministério para pregar a mensagem, muito menos para criticar a mensagem, combater a doutrina. Não tem a habilidade dada por Deus para entrar de frente com a mensagem, com a doutrina errada e combatê-la. E chama isso de falso, de heresia. O homem, para combater uma doutrina errada, tem que ter chamado de Deus. Muito menos combater Deus. O homem pecou enquanto Deus estava aqui em cima, em um pilar de fogo. Deus estava no pilar de fogo. Deus é invisível, o profeta disse aqui, Deus é invisível.
Pergunta e resposta sobre Gênesis. Ele quis mostrar-se um pouco, para dar ao povo entender o que ele era. Então ele pegou, estava na coluna de fogo, criou a coluna de fogo, gerou a coluna de fogo, disse: haja. A coluna de fogo veio para que nós tenhamos uma ideia de quem ele é, como ele é. Mas ninguém vê Deus. Moisés, quando quis ver Deus, ele viu só as costas de Deus. Ali é o corpo palavra, era a coluna de fogo, e Deus estava lá dentro. Vamos falar que Deus viveu dentro da coluna de fogo. Mensagem de quem é esse, Melquisedeque? Sem dúvida, Deus na coluna de fogo. Agora o homem pecou, sem dúvida, perante Deus, enquanto Deus estava em um pilar de fogo. Irmãos, está muito claro, as coisas estão muito claras. Então o Cordeiro de Deus veio, segundo passo definido de Deus, o mesmo Deus, outro ofício. Olha só. Então este Deus estava em Cristo. Era o mesmo Deus que estava no pilar de fogo. Olha só, irmão. Eu gosto de citar parágrafo, mensagem. Mas então aquele mesmo Deus, aquele mesmo que era carne, se tornou no pilar de fogo novamente. Apareceu lá em Jeffersonville, nas reuniões do Mombrana, ele estava lá. É que as pessoas não conseguem ver. Eles colocam isso aqui como Jesus, o corpo. Isso é um perigo, irmãos. Doutrina é um perigo. Eu vim de Deus, eu volto para Deus. Aqui nós encontramos Paulo encontrando a caminho de Damasco, aquele mesmo pilar de fogo. Nós encontramos Pedro encontrando na cadeia, aquele mesmo pilar de fogo, certamente. E nós vemos hoje entre nós o mesmo pilar de fogo. Olha aqui, irmãos. Olha o Deus mostrando, Mombrana mostrando, o ofício de Deus. Parágrafo 75, parte B. Um Deus, não três deuses, mas um Deus em três ofícios, chamados Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai em uma coluna de fogo. Olha só, capta isso aqui, irmãos. A mensagem, o caminho de volta. Parágrafo 75. Deus Pai, está muito claro. Deus Pai em uma coluna de fogo. Deus o Filho em seu próprio Filho. Glória a Deus. Irmão, isso aqui é tremendo, irmão. Que é tremendo. Veja aqui agora. Mel na rocha. Foi eleito, né, irmãos? Olha aqui, irmãos. Olha aqui, irmãos. Parágrafo 91. Hebreus capítulo 5 e 6, parte 1. Parágrafo 91. Agora, reticência. Mas Deus então se tornou outro tipo de tabernáculo. Deus tornou outro tipo de tabernáculo, ou seja, sal da coluna de fogo. E quem era então aquele tabernáculo? Jesus. E Deus estava dentro de Jesus. E ele estava escondido. Olha aqui, irmão. Ele estava escondido. Mas de quem que Deus estava escondendo? Dos eleitos, não. Ele estava escondendo dos sábios entendidos. Porém, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de suas expressões. Bom, agora isso aqui já vai acabar de dar um respaldo. Isso aqui, a mensagem aqui é a mensagem igreja e sua condição. Igreja e sua condição. Parágrafo 128. Ele está falando aqui, irmão, de Daniel Cury, que ele foi, aconteceu uma certa situação, uma visão, né? Como se fosse um arrebatamento de espírito, né? E ele chegou diante daquele portal, e veja só, disse ele, Daniel Cury estava esperando, irmão, recebeu a rajada, e disse ele, estava esperando pela rajada, parágrafo 128, a igreja e sua condição, disse ele, estava esperando pela rajada, que em qualquer minuto viria desta grande luz, donde a pomba descansava. Quem que é a pomba? Tipificou quem? Sempre o Pai, sempre o Espírito Santo, quando Jesus estava na água, obedecendo. Então veja só. Disse ele, estava esperando pela rajada que em qualquer minuto viria desta grande luz donde a pomba descansava. Condenado. Ele esperava que a luz falasse com ele. Está condenado. Diz, somente então ele ouviu uma voz de trás dele. Uai. Lá na frente estava o trono. Ele viu uma luz lá, onde é que a pomba descansava. Ele esperava que daquela grande luz
que era Deus mesmo lá, saísse uma rajada dizendo para ele, condenado. Olha aqui que o profeta Mão Branco está falando, irmão. Então ele ouviu uma voz de trás dele, olha só. De dele aqui, letra minúscula. De atrás, Daniel Cury viu uma voz de trás dele, que era mais doce do que a voz de alguma mãe que ele alguma vez houvesse ouvido. Disse que ele virou para olhar, olha só, virou para olhar, virou para olhar, e a mais doce face que ele jamais havia visto, mais doce do que a face de alguma mãe, estava de pé perante ele. Então disse ele, pai, olha só, ele viu a face daquela luz, você está falando daquela luz? Não, ele virou para trás, e viu uma face meiga, está falando do Filho de Deus, do Cordeiro, do mediador entre Deus e os homens, daquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que está sentado lá no trono do Pai intercedendo por mim e por você. Ele intercedeu para Daniel Cury. Pai, Daniel Cury permaneceu por mim ali na terra. É verdade, ele não foi perfeito, Pai. Porém, ele permaneceu por mim. Ele permaneceu por mim na terra. Agora eu irei permanecer por ele no céu. Tire todos os seus pecados e põe em minha conta. Mais claro do que isso, só o Espírito Santo mostrar. Apocalipse, capítulo 5, parte 2. Parágrafo 128. Glória a Deus. Eu espero que você tenha captado isto. Vê você o que Deus fez? É uma pergunta. Ele nunca revelou isto aos sábios entendidos, para que eles agitassem com isso por todo este tempo. Mas ele colocou isto em um vaso terrestre, a revelação. E ele criou para si mesmo seu próprio Filho, Cristo Jesus. E neste último dia agora, ele está abrindo os selos e mostrando isto para a sua igreja. Guardou em vaso terrestre, para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Aleluia! Oh, eu sei que você acha que sou um santo rolador, talvez eu seja. Vê? Mas aí está enrolado e guardado em um vaso da terra, que foi redimido da terra. Apareceu na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais. Mas ele rompeu os selos e ressuscitou e provou a si mesmo nesses últimos dias que ele está vivo. Ele está em sua igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isto tem sido escondido dos seminários. Isto tem sido escondido das organizações. Está vendo aí a revelação onde é que ela estava escondida? Estava escondida no seu filho. Por isso que Nicodemos só vê a primeira e segunda etapa do ministério de Jesus. Mestre, Rabi, ninguém pode fazer os sinais que você está fazendo se ele não vier de Deus. Só viu aquilo ali. E Pedro caminhou mais um pouco. Quem dizeis ser o Filho do Homem? Uns dizem que você é João Batista, outros que você é Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus virou e falou assim, e vós que anda comigo? Tem visto aí as maravilhas, em outras palavras, né? Tem andado comigo frequentemente. Pedro se colocou de pé e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mombrano fala que foi uma tremenda revelação aquilo ali. Foi uma tremenda revelação. As pessoas têm que entender, irmãos, o mover de Deus. Deus está sempre, escondido. Veja aqui, irmãos. A mensagem, obra é fé expressada. Parágrafo 17. Há algumas que estão fazendo um esforço para crer. Olha só, irmãos. Tratando eles mesmos de se fabricarem para isso. Alguns simplesmente não podem fazer de modo algum. E outros, simplesmente, por graça, simplesmente é dada a eles. Olha só. Uns estão fazendo careta, fazendo força para pegar, receber a revelação. Outros, Deus está dando para eles. Irmão, não é para quem corre, não é para quem corre, não é para quem quer, não é porque a pessoa é bonzinho,
Não é porque ele é mais bonitinho do que o outro, porque ele é mais alto, mais rico ou mais pobre, nada disso. A mensagem é a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 16 e 17. Olha aqui, capta isso aqui. Necessitará de habilidades para ouvir de Deus. Olha só, meu. Quer dizer, que se a pessoa não tiver habilidade, não ouve de Deus. Ouvir aqui, irmãos, é entender, ouvir com uma revelação. É enxergar com revelação. Necessitará de instrução sobrenatural. Não somente um estudo comparando versículo com versículo, ou comparando parágrafo com parágrafo. Não é só isso. É bom? É. Comparar versículo com versículo, parágrafo com parágrafo, é bom? É. Mas não é só isso. Depende de Deus. Olha aqui. Comparando versículo com versículo. Embora isso seja bom, porém um mistério requer a revelação do Espírito, ou nunca será claro. Olha aí. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. Olha só. Ouvir e entender. Filipe disse para Eunuco, entende o que lê? Como entender se tem quem me explica, quem me ensina? Tem que ter alguém, irmão. E nesta era, é o quíntuple de Efésios, é Deus mesmo. Com a ausência do profeta, é o Espírito Santo, é Deus mesmo, através dos chamados, dos ofícios. Quíntuple de Efésios. É a revelação de Deus que dará a você a autoridade sobre o diabo. Tem pessoas que pensam porque jejua muito, porque ora muito. Essas coisas são boas, mas não é isso. É a revelação que nos dá autoridade sobre o diabo. E você pode ver por que aqueles que acrescentam, olha só, ou tiram dela, serão condenados? Terá que ser assim, porque quem pode acrescentar ou tirar da revelação perfeita de Deus e vencer ao inimigo? Irmãos, eu tenho, entendi, eu converso muito com a minha esposa, quase sempre, todo lugar que eu estou, a gente está sempre junto. Eu converso muito com ela. Cada vez que eu fecho o ouvido do carro, abaixo até o louvor que eu estiver ouvindo e converso com ela. Era que ela, não sei se ela já assustou comigo algumas vezes, não sei, nunca me falou, né? Mas eu converso muito com a minha esposa. E eu tenho temor no meu coração, porque eu tenho acompanhado, irmão, o que Deus está fazendo hoje. E muitas vezes as pessoas estão precipitando. Tem muita gente precipitando por aí. Pessoas combatendo esse tipo de ensinamento. Eu estou falando, irmão, eu acho que eu tenho liberdade para falar aqui com vocês, que vocês são filhos de Deus. Eu acredito nisso. Todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus. Eu acredito nisso. Não é denominação que está combatendo. Não é denominação, não. Nem sabe disso aqui. Nem conhece isso aqui. Então, irmãos, muito melindroso. É um fio de navalha combater isso aqui. Porque a pessoa pode traçar a linha de misericórdia, ele fala, por exemplo, fala que isso aqui é falso, fala que é heresia, que é isso e aquilo, uma pedra não cai na cabeça dele. O carro dele não bate, ele não cai da escada, ele não é mandado embora da empresa. Ou se vir pela obra, a igreja não rejeita. Continua. E quem sabe, recebe muito mais unção, recebe muito mais prosperidade ainda. Mas o que nós temos que entender é que tem pessoas, irmãos, estou falando claro porque eu quero que vocês realmente entendam que ninguém vem confundir vocês, enganar vocês. Não vai pensar que todo mundo que diz que crê na mensagem, batizado no nome de Jesus Cristo, crê no profeta Branco, que vai no rapto, que não vai. Não é todo mundo, não. É quem recebe de Deus a revelação de rapto. E raramente você ouve falar em revelação de rapto. Então como que a pessoa vai ter revelação de rapto? Então, irmão, se a pessoa muitas vezes coloca a Bíblia do braço, ó, ele vai para o serviço, acorda de manhã, vai para o serviço, volta, toma banho, coloca a Bíblia do braço e vai para a igreja. Cultua, quem sabe até prega, e volta. Não acontece nada com ele. Só que já é uma alma perdida. Já ele passou além de misericórdia, o irmão Brana fala, tá, que Deus risca o nome dele do livro da vida. Não da vida do Cordeiro, da vida. Porque é o mesmo livro, porém são seções diferentes. O livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são riscados. E não sabem. Irmãos, você sabe por que as pessoas, a maioria rejeitou Jesus? O Brana fala que foram as tradições dos anciãos. Foram os religiosos, porque eles que ficavam na porta impedindo.
Porque as pessoas sempre pensam, irmão, porque eles são mais velhos, Anás e Caifás tinham mais de 70, 80 anos. Tinham uma vida impecável. Então eles achavam que a palavra teria que vir por eles. Um grande erro que a pessoa tem é de achar que é porque o companheirismo é o mais velho, ou porque o companheirismo tem mais gente, ou porque são a minoria, ou porque começou agora, ou porque começou lá atrás, que tem que vir por eles. Irmão, nós temos que entender que Deus não fica preso a ninguém. Deus nunca se revelou ao grupo, diz o profeta irmão Branham. Deus, ele não se revela a grupos, é individual. Irmãos, eu prego isso aqui, eu falo com minhas filhas. Elas estão aqui, se eu tiver mentira, elas podem falar. Anda tomar o púlpito para pregar, manda ser convidado. Até agradeço a Deus pela vida de vocês, está me sempre convidando para pregar. Eu pregava em casa. E eu falo essas verdades para minha família. Talvez a pessoa nem sabe, está lá, está mortinho lá. Eu estou ensinando para minhas filhas. Elas sabem a diferença, a relação entre o pai e o filho. Elas sabem. Elas sabem que o irmão Branham nunca foi unicista. E elas sabem que Deus nunca se revela a grupos de homens. As pessoas, irmãos, estão entendendo errado as coisas. Então a mensagem, eu trouxe ela, mas não vou ler, vou só citar. Parágrafo 56, conhecendo o dia de sua mensagem. O Branham fala que eles falavam assim, a arauto de sua vinda, um jornalzinho. Jejum e ore, o grande vai acontecer, jejum e ore, jejum e ore, jejum e ore. O Branham fala assim, por ele ser cristão, eles sentiram o puxão da hora. Mas eles não conseguiram ver o despertar da noiva. E eu vou além. Tem mensagem para mostrar isso. Haverá um arrebatamento. Haverá um rapto. Haverá um rapto. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos nessa era que nós estamos vivendo e muitos não estão enxergando. Deus está se desvelando a cada dia mais, diz o profeta irmão Branham, na mensagem há uma atração. Qual a atração? A atração sobre a montanha. Irmão Branham fala que Deus está se desvelando, desvelando. Deus não parou lá não, irmãos. Eu fico só ouvindo, irmãos. Eu vou para o joelho, oração. O irmão Branham nos ensinou isso, a Bíblia nos ensina a orar. Ouça alguém pregar alguma coisa, irmão. Fora da mensagem, não sai falando para o vizinho fulano, não. Eu vou para o joelho e falo assim, eu tenho misericórdia daquele irmão, daquele pastor. Mostra para ele a verdade. Essa é a atitude cristã. Não sai criticando, zombando. Sai nervoso. Saio nervoso, fico nervoso. Chego em casa, tem um dia que eu cheguei em casa de chorar. Soluçar. Minha esposa testemunha. Você ter a minha mesa com as mensagens de irmão Branham, chorei igual criança. Que eu não podia fazer nada. Quando os seus olhos se abriram, eles o conheceram. Parágrafo 144. Agora, se Deus ressuscitou dos mortos e está aqui hoje à noite, ele prometeu isso. Agora, sua matéria corpórea assenta-se no trono de Deus. Ele tomou posse, assentou-se no trono de Deus, mas o Espírito Santo está aqui, o qual é Cristo em forma de Espírito. Olha aí. Só que a pessoa fala, Cristo. Mas será que esse Cristo não tem uma vida? Será que ele não é um ser? Não, quem está aqui é Cristo. Que Cristo que está aqui? Será que é o Espírito de Jesus? O Espírito do homem, Jesus? Vamos dizer, porque Jesus teve corpo, alma e espírito. Não é aquele espírito que sustentava aquele corpo, não, irmão. Era Deus ali, porque a palavra Cristo, ela pode ser colocada como aquele que unge, ou ungido, e a unção. Esse Cristo aqui é aquele que unge, porque é Deus mesmo. Essa unção aqui, veja só. Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, Pai. Jesus, Filho. Cristo é o quê? Não ouvi. Cristo é o quê? Espírito Santo. Quem gerou Jesus foi quem? São Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 20. Maria concebeu foi de quem? Do Espírito Santo. E ele é quem? Ele é o Pai, irmãos. Ele é o Pai. Veja aqui. Isso aqui é tremendo. Porque as pessoas, muitas vezes, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos que deixar Deus suavemente, não questionar Deus, mas deixar Deus falar conosco. Olha aqui, irmãos. Mensagem, almas que estão em prisão agora. Parágrafo 127. Notem, o mesmo Espírito Santo que viveu nele, em Cristo, ainda um pouco,
e o mundo não me verá mais. Quem estava falando isso aqui era Jesus. Só que você vai ver aqui, o Mombrana fala que o Mombrana fala que tem hora que era Jesus falando, tem hora que era o Pai falando. Você vai captar isso aqui. Olha aqui. O mundo não me verá mais, todavia vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Eu voltarei para vós. Ele disse, era o Pai que estava nele que virá a vós. Irmão, quem deixa órfão é pai. Não vou deixar aí órfão, mas Jesus é Pai nosso? Não, irmãos. É Deus mesmo, é o Espírito Santo. Ele diz, quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele revelará essas coisas que eu vos tenho ensinado e vos mostrará coisas por vir. Aqui, aí que está agora. Olha aqui, irmãos. Primeiro selo, parágrafo 143. Notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegar a encarnar-se, o que está em nosso meio agora, mesmo na forma de Espírito Santo, olha só, capta isso aqui. Quando ele chegar a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele vai voltar a encarnar, então ele está desencarnado. Não tem como separar os dois, não. Ué, irmão, então como é que eu vou fazer? Quem está falando é Mombrana. Quer dizer, então, que desceu. Por isso que há uma confusão, irmão. Alguns pastores, né, estão dizendo que Jesus já veio, porque eles não conseguem ver a relação entre o Pai e o Filho. Eles não conseguem ver que é Deus o tempo inteiro, lá desde atrás da fundação do mundo. Deus na coluna de fogo, Deus em seu Filho Jesus, agora é o mesmo Deus na igreja. Não é o corpo de Jesus. Nós mostramos aqui que o corpo está no trono do Pai. E o Pai está aqui. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Eu não teria coragem de falar que isso é falso. Oh, glória a Deus. Eu quero ler olha para vocês verem aqui. O que as pessoas não conseguem entender é que o Pai também chama Jesus. Olha só. Mas irmão, você está pregando dois deuses, irmão? Eles não entendem. Tem pessoas que não vão entender. Falar que a gente pega dois deuses não é, irmão. Isso é a revelação que o profeta nos deu. Os apóstolos tiveram essa revelação. Isso aqui que é doutrina apostólica. Esse negócio de achar que Pai, Filho e Espírito Santo é um como o seu dedo é um, isso aí é unicista. E o Mombrana nunca foi. Nunca foi. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Parágrafo 175. Deus colocou o seu nome em Jesus. Vocês creem nisso? É uma pergunta. Ele foi o Filho de Deus. Todo filho vem em nome de seu pai. Ele disse, eu venho em nome de meu pai. Vós não me aceitais. Eu venho em nome de meu pai. Você vem em nome de seu pai. Jesus veio em nome de seu pai. Portanto, o nome de seu pai é Jesus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Exatamente, porque ele veio em nome de seu pai. Ele veio revelar o pai. O que as pessoas não entendem é que Jesus veio revelar o pai, só que o pai estava escondido. E quem vê é só os eleitos que conseguem ver. Irmãos, se não for Deus, nós estamos perdidos. Tem que ser Deus, senão nós estamos perdidos. Senão ficar muito de cabeça desse tamanho. Por isso que eu falo, você está gravando aqui? Pegar a cópia e ouvir novamente, anotar os parágrafos. Se não entendeu, Senhor, me ajude. E com a mensagem na mão, as coisas vão ficar mais simples. Fé perfeita, parágrafo 112. Não nos resta outra coisa senão crer. E crer é a substância, e isso produz a fé perfeita. Agora, por uns momentos pensemos em quão entorpecidos estamos. Olha só. Tem feito ele todas as coisas corretamente? Nos tem dito algo que não sucedeu exatamente como disse? Falando sobre Deus, né? Não tem sido Deus quem tem operado exatamente como havia prometido, e não tem sido a grande coluna de fogo a que tem estado em nosso meio? O temos visto,
o tem captado a ciência. E não foi predito ainda meses antes e logo ir a esse lugar e ver isso suceder. E até os jornais e revistas o publicaram. Não tem operado tal como operou no Antigo e Novo Testamento? É exatamente o mesmo. É o mesmo Espírito Santo que vem e discerne. E a palavra de Deus é mais eficaz e mais penetrante que toda espada aguda de 2 fios, discernindo os pensamentos e extensões do coração. Não é correto? É o mesmo Deus. E esse mesmo não é um estranho ali por outra parte, mas está aqui. Olha só. Será que esse Deus que falou que está aqui, será que é Jesus o Filho? Ele está aqui e faz isto para criar a fé perfeita. Isso aqui para eleito é suficiente. Mas vamos lá. Agora eu quero falar algo aqui. Não fale em captar isso aqui. Não fale em captar isso aqui. Mensagem: olhe sempre para Jesus. Parágrafo 48. Agora estamos mais perto do que isso. Parece ser. Eu não sei quando, mas é real. Está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Eu não sei. E este tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem. Ele pode vir mesmo nesta noite. Eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isso. Mas eu realmente creio que estamos tão perto que eu nunca morrerei de velhice. Mesmo com 54 anos de idade. Eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui. A não ser que seja tirado, morto, algo ou outro. Morto simplesmente a velhice não me matará, até ele chegar. Eu creio nisso, eu quero dizer isso. Eu nunca disse isso antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse, em 1933, capta isso aqui, irmãos. O que ele disse em 1933? O que ele disse em 1933? Quando ele estava batizando a 17ª pessoa, no Rio Ohio. Ele disse, assim aquela luz âmbar apareceu, e diz assim, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Vocês estão familiarizados com isso? 1933. O que ele disse? Tudo aconteceu exatamente. Olha só, não é passado. Só que as pessoas pensam que isso aqui é Jesus, irmãos. Está vendo aí? Pensa que é a segunda vinda. Eles não conseguem ver que existe uma vinda antes do rapto. Porque a aparição é uma vinda também, irmãos. Porque uma banana diz, aparecer e vir são coisas diferentes. A aparição ali, aquela ali, tem pessoa que pensa ali, eu vi lá o rosto de Jesus. Mas a Mombrana fala que foram os anjos que formaram, até mesmo formaram aquela peruca branca. Foram os anjos, as asas dos anjos. Aqui não foi Jesus o corpo físico, não, irmão. Nós falamos sobre isso domingo à noite. As pessoas estão misturando muitas coisas. Olha aqui. Olha aqui, irmãos. Tudo aconteceu exatamente. Quando diz a tua mensagem, é a primeira e segunda etapa do seu ministério, que era a cura divina, profecia, discernimento. A primeira e segunda etapa queria percursar a descida de Cristo, o anjo forte, o anjo pacto, que é Deus mesmo, não Jesus, o Filho. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Irmão, Jesus Cristo vem ao mundo para a noiva? Pode responder, irmão. Nunca. Então, como é que o Mombrana está falando aqui que a mensagem dele iria introduzir Jesus Cristo ao mundo? Nós lemos ali que o Pai também chama Jesus. Pois como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. Irmãos, tem pessoas que falam assim, nós cremos na mensagem precursora da segunda vinda. Nós podemos falar isso. Depende de qual entendimento que nós estamos tendo. De qual vinda nós estamos falando? Do rápido? Ou essa é a vinda de Deus mesmo que desceu em 1963 para revelar? Porque o Cordeiro apenas abre e senta no trono. Quem desce para revelar é o Pai. Olha aqui, irmãos. Parágrafo, a mensagem do intervalo, parágrafo 24, na parte B e o 25. Quando os selos forem abertos e o mistério for revelado, logo ali desce o anjo, o mensageiro, Cristo,
colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recorde, o 7º anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Olha só. O 7º anjo estará na terra. Brano era o 7º anjo, era o mensageiro dela lá do Laodiceia. Ele tinha que estar na terra no tempo dessa vinda. Que vinda? Ele está falando aqui do anjo forte, irmão. Ele está falando de Deus mesmo, não está falando aqui do corpo chamado Jesus Cristo. Não está falando do Filho. Isso aqui é Deus mesmo. Se as pessoas falharem em ver isso aqui, eles vão falar que é Jesus Cristo que veio. Aí vai confundir a mente das pessoas. Daqui a pouco todo mundo está vendendo casa, está vendendo carro, e vai para debaixo de uma tenda aí e vai ficar esperando. Já estamos no milênio, tarará, 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 por falta de revelação. Por isso, meu filho, para mim não importa. Para mim não importa se é o maior companheirismo, ou se é o mais pequeno, ou se o fulano é eloquente, ou se o fulano é simples, não importa, eu não misturo as coisas. Para mim o que permanece é a palavra, não importa quem é que está pregando. Companheirismo, não olha essas coisas, irmão. Que sem segurar nessas coisas, não vão fazer igual os apóstolos no tempo dos apóstolos. As pessoas seguraram através de tradições dos homens. Vamos falar que uma tradição é quando você tem um entendimento de algo, você coloca os seus próprios pensamentos naquilo e você acaba invalidando a palavra de Deus. Ou seja, tira a virtude, o poder da palavra do indivíduo, colocando as suas próprias interpretações, os seus próprios pensamentos. Isso é tradição. Isso aqui está muito claro, muito claro. No tempo da vinda de Deus mesmo, que é Cristo, que é o anjo forte, o anjo do pacto, ele tinha que estar aqui na terra. Porque João Batista apontou o dedo e apresentou. O irmão Branham também tinha que apontar o dedo. Olha aqui, irmãos. Almas que estão em prisão agora, parágrafo 130. E alguns homens assentados aqui hoje, que estavam bem ali presentes comigo quando aconteceu, a revista Luke provou a mesma coisa, que realmente aconteceu. Por quê? Foi Deus que o disse. Foi Deus que se mantém atrás de sua palavra para realizá-la, quando ele diz que ele o fará. Portanto, não é um homem. Olha aqui. Está vendo aí? Portanto, não é um homem, pessoa carnal como eu mesmo, que está entre vós. É o eterno Deus. É o eterno Deus. Glória a Deus. Irmãos. Olha aqui, irmão, que eu queria mostrar para vocês aqui. 149. Olha aqui. O cordeiro surgiu, foi até aquele que tinha o livro em sua destra, e recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Está vendo aí, irmão? Vamos pegar outra escritura, outro parágrafo, 347. Está terminando, viu, irmãos? Irmão, a gente tem que estar mais tempo juntos. 347. Mas lembre-se, todo este tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro em Cristo. O último membro tem sido redimido. O 6º selo tem se produzido. O 7º selo traz de volta a terra. Olha aí. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, e se assentou e requereu o que ele possuía. E se assentou. Irmão, é tremendo. Eu não vou entrar muito, o tempo já não permite, mas eu gostaria só de compartilhar com vocês aqui a mensagem olhe sempre para Jesus, parágrafo 261. Olha aqui até 263. Já vou direto assim no 263. Vamos ver aqui, quer ver? Olha aqui, irmãos, que interessante isso aqui. E como o Brano falou que era Deus eterno que estava aqui. Mas olha essa aqui, irmãos. Olha que interessante aqui. O que ele era... Parágrafo 263. Mensagem, olhe sempre para Jesus. O que ele era quando ele andava na Galileia é a mesma coisa que ele é nesta noite em Jeffersonville. A mesma coisa. Ele é no tabernáculo Branham. Então, se a pessoa colocar isso aqui como Jesus, o corpo físico, que é o Filho, está interpretando totalmente errado. O mesmo que estava na Galileia. Quem estava na Galileia lá? Deus estava dentro do seu Filho. E o Branham está falando que ele era o mesmo no tabernáculo Branham em Jeffersonville. Eu não vou entrar em detalhe sobre a nuvem. O tempo não nos permite.
Mas o irmão Branham disse que ali dentro da nuvem tinha uma luz. E nós falamos isso no domingo à noite. Tinha uma luz, irmão. Deus estava lá dentro. As pessoas muitas vezes não conseguem ver. 7 anjos vieram da eternidade. O irmão Branham fala que 3 de um lado, 3 do outro. E o anjo forte. Ele falou assim, o misterioso, diferente dos demais, ele estava no meio, formando uma pirâmide. Ele estava no meio. O irmão disse que ele tinha um peito assim, ó. Ele era mais robusto, mais forte, suas asas pontiagudas. E o irmão Branham, na mensagem, foi essa mensagem aqui, irmão, que viu, ó. Eu vou até ler. Eu vou ler aqui, olha aqui. A revista Life, então, é mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 207. A revista Life, então, reuniu esse círculo de nuvem, olha aqui, ó, e luz. As pessoas só falam nuvem, esquece que tinha uma luz ali dentro. Que quem formou aquela nuvem ali foram as asas dos anjos. Ele está na mensagem Parado na Brecha e nessa mensagem aqui, ó. Mensagem Alimento Espiritual, seu devido tempo. Várias mensagens, mas estou citando aqui só para quem quiser acompanhar depois em casa. A revista Life, então, reuniu esse círculo de nuvem e luz ali que eles não puderam entender. E não sabe ainda, porém, aqui dizendo, vá ali, espere que esses mistérios sejam revelados. E aqui, meses antes que isso acontece, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram nesta fotografia, até mesmo este anjo, com letra maiúscula, à direita, quando ele estava sendo materializado, estava encarnando, ele estava entrando dentro do homem chamado William Marion Branham. Isso aqui causa temor. Causa temor. Descendo com suas asas para trás e sua cabeça voltando para um lado. Irmãos, olha o tempo que nós... Olha onde é que nós estamos vivendo. E você ouve pessoas criticando, sem temor. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Então, irmãos, o que Deus escondeu dos sábios entendidos, Ele tem revelado para nós. E essa revelação, irmão, é Deus mesmo se revelando, mas Ele se revela somente para os seus filhos, para a noiva. As demais pessoas poderão ter uma certa presunção, poderão presumir se é aquilo ou se é aquilo outro, mas, no entanto, Deus está se revelando apenas para os filhos. Agora, não se espante se você vê alguém, até mesmo, não denominação não está nem preocupado com esse tipo de assunto. A denominação só preocupa quando você fala batismo em nome de Jesus, fala em profeta, mulher pregadora, aí eles... Mas isso aqui se passa por alto, eles nem sabem sobre isso aqui. Mas, segundo a Bíblia, Paulo, Judas, irmão de Jesus, também falou que nos últimos dias viriam escarnecedores. Irmão, as pessoas estão blasfemando na presença de Deus, porque Deus está aqui na terra. Hebreus 7, parte 1, parágrafo 33, irmão Branham fala, Deus nunca deixou a terra. Nunca deixou. Ele sempre esteve aqui. E as pessoas estão blasfemando, xingando na cara de Deus. Porque Deus está aqui. Só que eles não conseguem ver. E o irmão Branham fala que ali está a suprema deidade. O último atributo que Deus revelou a Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra foi de juízo, irmão. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Elohim mesmo, ali era Elohim. Eu tenho mensagem aqui que o irmão Branham fala que Melquisedeque, ele não é Jesus, porque Melquisedeque não teve pai nem mãe. O irmão Branham fala que ali era Deus mesmo. E as pessoas, irmãos, por faltar revelação, eles passam por alto. O irmão Branham fala na mensagem, não vou ler, qual é a atração sobre a montanha aqui, ó. Os anjos eram a sua peruca. Parágrafo 147. Porque senão a pessoa pensar que ali era Jesus, saiu do trono lá e apareceu ali e voltou. Não é, irmãos. Jesus Cristo só sai do trono para encontrar com a sua noiva. Deus está aqui na terra preparando ela. Nós lemos o parágrafo 143 do primeiro selo. O Espírito Santo está aqui. Agora veja que interessante aqui, já finalizando, para nós ir embora. Parágrafo 258 da mensagem Há um homem aqui que pode acender a luz. 258. Parágrafo 258. E hoje, quando nós estamos falando sobre metodista, batista e presbiteriano, o mecânico-chefe está aqui, o desenhista de sua palavra, olha só. O homem que criou os céus e a terra
e desenhou a sua igreja. Olha aí. Abraão restaurado, parágrafo 157. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é o Jeová Deus em minha carne. Isso aqui eu acho que fecha tudo, né, irmão? Não precisa nem de eu ler outras mensagens. Eu tenho outras aqui, mas eu não vou ler. Irmãos, estas coisas são o que Deus escondeu dos sábios e entendidos. Está revelando, ele se revelou no tempo dos apóstolos. Deus, ele se revelou. Deus, ele deu a conhecer, mostrou a Filipe que ele viu o Pai. O Pai expressou na boca de Jesus: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tem visto? Quem vê a mim vê o Pai. Deus sempre esteve escondido. Mas, irmãos, Deus não esconde dos seus filhos. Ele se revela aos seus filhos. Através do entendimento correto da palavra, através da revelação. Amém? Vamos colocar de pé. Alguém gostaria de cantar um hino para encerrar? O último hino? Tem alguém com algum hino na ponta da língua para cantar? Vamos orar. Agradeça a Deus pelo que você ouviu. É um privilégio para nós ouvir essas verdades. Pai Santo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, eu te dou graças. Te dou graças ao Pai por este privilégio de poder desfrutar dessas verdades no tempo do fim, Senhor, aonde várias pessoas estão criticando, zombando, falando que é falso, e nós estamos deliciando, alimentando dessas verdades. E graças te dou, Pai. Pega essas palavras, Senhor, esses parágrafos, escrituras que foram faladas nesta manhã, que possa, Senhor, ser vivificada pelo Teu Espírito em nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a viver esta palavra, obedecer essa palavra, Senhor. Ter vida vivida, dar um bom testemunho destas verdades, desta mensagem. É o que eu te peço, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor leva-nos em paz para os nossos lares. E que tudo, Pai Santo, possa ser para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.